Bruno estava iniciando sua participação em pequenas corridas com o sonho de participar da Corrida Internacional de São Silvestre e por isso solicitou a orientação de um professor de educação física. Esse profissional recomendou que ele corresse 5 km no primeiro dia de treino e que aumentasse meio quilômetro em cada dia seguinte, ou seja, 5,5 km no segundo dia de treino, 6 km no terceiro dia e assim sucessivamente. Ao completar o 10º dia de treino, Bruno resolveu calcular a distância total acumulada ao longo dos 10 dias em que havia treinado. Fazendo isso, ele verificou que já tinha percorrido um total de... A questão quer que a gente descubra aqui o total percorrido por Bruno ao longo dos 10 dias de treino. Só que se você recorda o enunciado, o professor de educação física recomendou que ele começasse com 5 km no primeiro dia e depois ele fosse aumentando meio quilômetro a cada dia seguinte de treino. Então, com isso, no segundo dia de treino, 5,5 km, no terceiro 6 km, no quarto 6,5 e assim sucessivamente. Só que ele pegou e somou todas as distâncias desde o primeiro dia até o 10º dia. A gente tem que dar como resposta a soma desses valores. Perceba que as distâncias que ele percorreu ao longo dos 10 dias, elas formam uma PA. E essa PA, ela tem primeiro termo 5, que foram 5 km percorridos no primeiro dia, e a razão desta PA é 0,5, porque foi o valor que foi acrescentado a cada dia de treino. E o que foi solicitado aqui para ser feito é a soma dos 10 primeiros termos desta progressão aritmética. Recorde que para determinar a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, nós devemos utilizar a seguinte expressão matemática. A soma dos n primeiros termos, ela vai ser igual a média aritmética entre o primeiro termo e o último termo, que eu quero somar, multiplicado por n, que é o total de termos que temos aí. Então, para poder determinar essa soma, eu preciso saber, nesse caso aqui, como eu quero a soma dos 10 primeiros, então vai ser a média aritmética entre o primeiro termo e o 10º termo, multiplicado aqui por 10. Um valor que nós não temos ainda é o do 10º termo. Isso é um valor desconhecido para nós. Porém, como a gente já sabe que as distâncias percorridas são termos de uma progressão aritmética, onde o primeiro termo está definido e a razão também, é fácil encontrar o 10º termo. Basta lembrar que, como você quer encontrar o 10º termo, você vai sair do primeiro termo e quer alcançar esse 10º termo. É como se você estivesse subindo uma escada que tem 10 degraus. Como você está no primeiro degrau da escada, para poder atingir o 10º, você precisa subir mais 9 degraus. Logo, o 10º termo dessa progressão aritmética a gente encontra a partir da soma do primeiro termo com 9 vezes a razão. Então, o 10º termo aqui vai ser 5 mais 9 vezes 0,5. Então, vai ser 5 mais 4,5, que isso resulta em 9,5 quilômetros percorridos no 10º dia. Então, a soma dos 10 primeiros termos vai ficar mais tranquila. Então, primeiro termo 5, 10º termo 9,5, fazendo a média aritmética deles e multiplicando
por 10. Podemos simplificar esse 10 com esse 2, vai resultar aqui 5. E temos aqui, ó, 5 mais 9,5. Isso aqui vai resultar em 14,5 multiplicado por 5. Resulta aqui em 72,5 quilômetros. E esta está na alternativa B de bola.